Pastor, irmãos, Deus abençoe cada um dos irmãos. Os irmãos forem orar, lembre-se, nós temos um cliente que é um amigo, né? Nós já se conhecemos de longa data, somos o senhor José, que tem 90 e poucos anos, está internado, a esposa dele está com quase 90. Ora por eles. Só tem um filho, o filho já está de idade, tem um problema de saúde também. Eu vejo a esposa todo dia, mas é ruim. Vamos orar para que ele possa recuperar a sua saúde. Amém? Glória a Deus. Podemos aceitar, mas hoje nós vamos falar sobre como a oração pode influenciar a sua vida ou a minha vida. O que é orar, irmãos? Orar é falar com Deus, viu? Orar é abrir seu coração para aquele que te criou, não? Então quem ora está abrindo o coração para Deus. Quem ora está abrindo a sua alma para o Senhor. E a oração é o único meio que você tem de falar com Deus. Você ora e fala com Deus. Você abre a Bíblia, ligado? Deus fala com você. Então vejamos como a oração pode influenciar a minha vida e a sua vida, né? Desde já agradeço cada um que está aqui. Eu sei que Deus vai falar com você, e eu sei que Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Primeiramente em Jeremias 33, versículo 3, nós lemos assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração nos aproxima de Deus. Quando eu falo com Deus, quando eu clamo a Ele, Deus fala comigo. Quando você ora, você vai criar uma intimidade com Deus. Sabe por que muitos lares, muitos casamentos vão à falência? Porque faltou diálogo, faltou aquele bate-papo que batia o papo quando conversava, quando era namorada. Depois que casou, vai habituando e se esquece de cultivar um diálogo sério e aberto, né? Então, irmãos, a oração vai influenciar a sua vida como? Primeiro, você vai sentir uma presença de Deus maior, não? Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. O texto diz: clama a mim e responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, seu coração, quanto mais você fala com Deus, mais ele vai ficar sensível à voz de Deus. Porque eu acredito que quem ora não vai viver longe de Deus. A pessoa tem que desenvolver intimidade com Deus. A gente lendo o Velho Testamento, lendo lá as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vê que esses homens falavam com Deus como se Deus estivesse ali. Não era aquele negócio, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. Não, era como se Deus estivesse sentado ali, eles falando com o Criador e ouvindo Ele, né? Então nós estamos mudando a nossa maneira de orar. Oração hoje, ou pedido, se eu quero isso, quero aquilo, né? Mas nós temos que louvar e agradecer ao nosso Criador, porque a oração vai fortalecer sua fé. Marcos 9, 23 está escrito: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. A oração vai te lembrar: quem está no controle não é você, é Deus. Não é você que controla a sua vida, é Deus que controla. Não é você que controla o universo. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Então você vai, a oração vai fortalecer a sua fé, que vai criar uma dependência sua de Deus. E vai influenciar a sua vida de que maneira? Você vai deixar de orar, você vai olhar para o seu problema. Quando a gente ora, quantas vezes você, irmão, foi orar por um problema
Você lembrou de outras coisas. Você foi orar e começou a interceder por outras. Lá no final da oração que você lembrou. Sabe por quê? Porque quem ora, você vai ser influenciado por Deus. Você vai deixar de olhar só para o seu problema. Você vai começar a olhar para a grandeza de Deus, para o poder de Deus. A sua fé vai crescendo diariamente. Porque a oração, sabe o que ela faz, irmãos? A oração alimenta a minha confiança em Deus. Esse texto de Marcos 9:23 conta a história da figueira. Quando Cristo amaldiçoou a figueira, no outro dia Pedro falou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou verde a raiz. Né? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Cristo diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê, você pode. A oração traz paz em meio à luta. Eu gosto muito de citar Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Mas antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E o verso 7 diz: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que a oração faz? Te dá paz no meio da luta. Ah, meu filho, não anda ansioso, não. Deixa o seu problema comigo que eu vou resolver. Ela vai influenciar a sua vida, diminuir a sua ansiedade, vai acalmar seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sua alma vai descansar no Criador. Então passa a orar mais, passa a buscar mais, passa a falar com Deus de uma maneira melhor. A oração não vai tirar a luta de você, vai? Não, mas vai te tirar o desespero, né? Você, quem ora, não fica desesperado. Quem ora tem problema, quem ora tem dificuldade, mas ele não se desespera, porque ele sabe que o seu Deus é contigo. Ele sabe, como disse Eliseu, maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Ele sabe que o seu Deus é maior. É como Davi diante de Golias. Golias quis humilhar Davi. Davi falou: tu vens a mim contra eu com espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. Toda essa nação hoje vai saber que há Deus em Israel, porque Deus é quando quer, ele livra com pouco, com muito. Então você tem que acreditar. Davi foi sem espada, sem capacete, sem escudo, mas venceu, porque ele acreditava que o seu Deus era maior. 1 Samuel 16 falava de Davi: hoje o Senhor me entregará a sua vida nas minhas mãos. Era o homem que acreditava que seu Deus é maior. Oração não tira o problema, mas vai tirar o desespero, né? Como eu queria que a oração às vezes tirasse o problema, mas tem hora que ela não tira. Tem hora que o problema faz parte da nossa vida. A oração vai te dar uma direção. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará os teus veredas. Olha só, irmãos, como a tua oração vai influenciar a sua vida. Você vai passar a pensar nisso que agir. Você não vai agir por impulso. Você vai agir com discernimento. Você vai evitar caminhos perigosos, tortuosos da sua vida, porque você vai aprender a confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoiar no seu entendimento. Olha, eu estou de pé pela graça do Senhor. É o meu Deus, porque quem ora, irmãos, ele erra menos, não é? Porque geralmente ele consulta a Deus antes de tomar a decisão. Lembra que Paulo disse a Timóteo, antes de tudo, é oração e súplica. Antes de qualquer coisa, ore
contra o pecado. Como a oração vai te influenciar a sua vida? A oração vai fazer com que você tenha direção. A oração vai influenciar a sua vida, acalmando o seu coração. E a oração vai te fortalecer contra o pecado. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que me fortalece é a minha oração que eu faço com Deus. Você vai ganhar força para dizer não. Você vai ganhar força para lutar contra os seus problemas, as suas lutas, os seus demônios, por assim dizer. Né? As armadilhas do diabo não vai poder te atacar mais. Porque diz o texto: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque uma vida sem oração é uma vida vulnerável. Nós não podemos ficar vulneráveis. De que adianta você ter uma Ferrari na garagem se você não tem combustível para andar nela? Adianta? De que adianta você ter carro mais caro no gás lá na sua garagem? Você não tem dinheiro para abastecer ele. Que adianta você ter uma Maserati, mas você não tem dinheiro para abastecer? Você precisa então entender que o que abastece o crente é a oração, leitura bíblica e comunhão com os irmãos. Amém. É isso que fortalece a nossa vida. Provérbios está escrito: aquele que se isola busca seus próprios interesses. A oração vai abrir portas. A oração vai mover a mão de Deus. Olha só o que Tiago diz, que eu sei que todo mundo conhece. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sejais curados. Muito pode a oração do justo e seus efeitos. Orai uns pelos outros para serem curados. É obrigação sua, irmão, orar pelo seu irmão, interceder, porque a oração vai abrir portas e mover a mão de Deus, né? A resposta vai ter que chegar. O que você está falando, alguém pode responder. A sua oração, quando Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, eu vou estar abrindo o meu coração, eu vou falar com quem pode resolver o meu problema. Amém. Eu gosto da história da Sunamita, que o marido morreu, e na época do profeta Eliseu, podia levar os filhos como escravos para pagar a conta. E o marido e o credor chegou, digamos assim: amanhã vem buscar o dinheiro. Se você não tiver o dinheiro para pagar, vou levar seus filhos como escravos. O que a mulher fez? Trancou a porta e não falou com o vizinho nenhum. Correu lá no profeta Eliseu: olha, meu marido, teu servo morreu. O senhor sabe que ele era fiel, temente, mas ele não deixou dinheiro. O credor vai trazer meus filhos. O que eu faço? Ela procurou ajuda com quem pode resolver. E quem pode resolver é Deus. O profeta Eliseu, usado por Deus, deu a resposta a ela. Por quê? Porque ela procurou no lugar certo. O povo hoje está procurando a resposta no lugar errado. Muito pode a oração do justo e seus efeitos. Como nós sabemos, Deus multiplicou o azeite da viúva, ela pagou sua conta, ainda sobrou dinheiro para viver do resto. Situações impossíveis vão começar a mudar na sua vida, se você orar um pouquinho mais. Porque a oração muda. A oração muda você antes de mudar a situação. Ah, pastor, eu estou orando para Deus mudar a minha situação. Pois é, estou te dando uma péssima notícia. Deus vai mudar você primeiro, para depois mudar a sua situação. Ou uma boa notícia, né? Depende do ponto de vista. Quando eu oro, Deus muda a minha vida, depois muda a minha situação. Ele muda a minha vida para que eu possa agir de acordo com a sua vontade e viver uma vida que vale a pena ser vivida dentro da vontade de Deus. Romanos 12,
e não vos conformeis com este mundo. Transformai pela renovação da vossa mente, vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer influenciar a sua vida através da sua oração. Deus quer que você tenha amadurecimento, que você tenha um pouquinho mais de paciência, humildade, quebrantamento. Por quê, irmãos? Porque Deus quer mudar a sua vida para mudar a sua situação. Porque se Deus mudar a sua situação sem mudar a sua vida, pode acontecer daqui a algum tempo você voltar para o mesmo lugar que você estava. Eu preciso aprender a lição para me seguir adiante. A oração não serve para mudar circunstâncias, mas ela primeiramente vai transformar a minha vida, o meu caráter e a minha maneira de pensar e de agir. Então ora mais, que Deus vai te transformar mais. Ah, pastor, eu ando muito nervoso, eu ando isso, daquilo. Ora, fala com Deus. Busca aí a direção de Deus para conduzir seu lar, sua família, seu casamento. Busca a direção de Deus para conduzir seus negócios. Porque a oração vai proteger sua casa e sua família. Eu citei aqui na terça-feira para os irmãos, Josué 24:15. E no final do versículo, Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão sua. Eu quero a proteção de Deus para o meu lar. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa sem oração fica exposta. Casa sem oração não tem altar levantado. Eu gosto da história de Abraão. Todo lugar que ele mudava a sua tenda, qual a primeira coisa que ele fazia? Armava um altar na porta da sua tenda. Mudou a tenda, o altar vem primeiro. Na sua casa o altar tem que estar armado para que você possa orar, buscar a presença de Deus. Hoje eu ofereço um sacrifício, mas eu abro meu coração e a minha vida para o Senhor. Que a oração tem que renovar minhas forças. Lembra lá de Isaías 40? No texto final diz: mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Isaías 40:31. Deus quer te renovar. Começa com a oração. Não é não? Sabe aquele ânimo que você está precisando? Ora mais. Sabe aquela devoção que você está querendo ter? Ore mais. Quando eu li o livro Esse Mundo Tenebroso, que é um romance que conta a história de uma batalha espiritual, a determinado momento o autor conta que quando o irmão ia para a igreja, quando o líder, o pastor ia para a igreja orar, e o demônio ficava lá fora, chamado Rafá, aquele demônio, quem já leu o livro sabe, ele, quanto mais ele orava, mais o brilho do Espírito Santo, mais o fogo de Deus descia sobre ele. E o maligno não podia chegar. É o que aconteceu com a vida de Moisés, quando ele descia do monte e cobriu o rosto, porque o brilho era grande. Quanto mais você ora, mais poder de Deus você tem. Porque a oração vai preparar você com a coisa que você está buscando, que é a vitória. A oração te prepara para você vencer. Lucas 5,16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus não era Deus que se fez carne? Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne habitou entre nós. 1 João capítulo 1, verso 1. Nós apalpamos o verbo de Deus. Jesus era Deus que se fez homem. Mas ele orava. Ele orava. Por quê? Porque o ser humano precisa de oração. A oração precisa influenciar a sua maneira de agir. Você vai aprender a confiar mais em Deus. Você vai aprender a depender de Deus. Ah, pastor, mas eu escuto isso há tanto tempo. Mas quem ora antes, irmãos, ele vai chorar mesmo depois. Lembra do Salmo? Aquele que vai chorando, levando a boa semente, voltará com alegria e colhendo os seus molhos.
Isso aí você vai voltar com a vitória. Primeiro você tem que orar, trabalhar, semear, para você receber. Oração não é fuga da realidade, não, irmãos. Oração é acesso ao poder de Deus. A Bíblia diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão em Hebreus 10. Eu não posso abandonar minha confiança, não. E eu acredito piamente que quem dobra o joelho diante de Deus, ele vai ficar de pé diante de qualquer batalha. Volto a afirmar, porque Davi venceu sem espada, sem capacete, sem escudo, sem nada, sem preparo de guerreiro nenhum, porque ele estava preparado como um homem de Deus no campo. Falou para Saul: Deus me livrou do urso e do leão, Deus vai me livrar desse homem também. A confiança dele era em Deus. Porque a oração tem que influenciar a sua vida, a sua fé, a sua mente, seu coração. Até as decisões que você toma, a sua oração tem que estar presente. Porque a oração, irmãos, não é um detalhe na vida cristã. A oração é necessidade. Oração é a água do crente. Oração é o alimento do crente todo dia. Amém? Fiquemos em pé então nessa noite. Eu quero ler para você para encerrar. Nós vamos ler aqui 1 Timóteo. Primeiro Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Sabe o que falou para Timóteo? Timóteo, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ore. Quando a coisa apertar, faça comigo o testemunhado que muitas vezes estava vendendo, ele parava no meio da rua, encostava logo, orava, daí a pouco o telefone tocava mensagem e acontecia o que ele precisava. É oração em qualquer lugar.